Hoje eu vou compartilhar com vocês um resumo dos meus estudos sobre os Cavaleiros Templários, esses monges guerreiros, uma história enigmática, interessante, que causa curiosidade na gente. Eu sou a Cláudia Marcondes, esse aqui é o meu canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu fico muito feliz e grata de ter você comigo aqui nesse vídeo. Os Cavaleiros Templários, eles foram criados no século XII pela Igreja. Eles foram a primeira ordem militar religiosa sem vínculo com nenhuma nação. Vestiam um manto branco com uma cruz vermelha na frente. Inicialmente foram criados 9 cavaleiros, mas a coisa deu tão certa que rapidamente esse número se expandiu muito. A igreja criou esses cavaleiros templários porque eles tinham uma grande capacidade de combate e devoção na sua fé. O objetivo era proteger os peregrinos cristãos que faziam a travessia até a Terra Santa, Jerusalém, que tinha sido invadida pelos muçulmanos. A chance desses peregrinos serem assaltados no caminho e até mortos era muito grande. E esses cavaleiros templários, monges, guerreiros, impediam que isso acontecesse. Eles foram os primeiros a criar o conceito de banco, porque os peregrinos não precisavam viajar com dinheiro em espécie. Eles faziam um depósito nas sedes, nas bases dos templários. Os templários faziam um documento e eles poderiam sacar esse dinheiro em várias outras bases. É o que conhecemos por cheque, que hoje está até em desuso. Então, o que acontece é que os templários começaram a rapidamente enriquecer. Os cristãos começaram a doar terras para as bases e casas desses templários. E eles ficaram também, uma parte deles, instalados no Templo de Salomão. Ali, eles tiveram acesso aos papiros, ensinamentos do poderoso rei Salomão, assim como tiveram acesso também à grande fortuna, inclusive em ouro. Lembra que rei Salomão recebia 666 barras de ouro por ano? Esses templários, eles tiveram acesso a toda essa riqueza e todos esses ensinamentos que valem tanto quanto o ouro de Salomão. Inclusive, eles emprestaram dinheiro para o rei soberano da França, o rei Filipe IV, o Belo, que de belo não tinha nada, e ao Papa Clemente V. Dizem que eles emprestaram tanto dinheiro que a dívida desses dois era enorme. E é aí que acontece, então, uma chamada fake news. Eles tramam para divulgar informações dizendo que o Papa Clemente V havia tido um sonho, uma visão, onde via os cavaleiros templários cometendo heresias, cuspindo na cruz, praticando sodomia com os iniciantes e até adorando outros deuses. O povo que ouve essas informações de dois grandes líderes, um papa e um rei soberano, acolhem e abraçam essa informação. O que acontece é que eles pedem o extermínio dos templários. E os templários são surpreendidos no dia 13 de outubro de 1307. Alguns são mortos naquele mesmo dia. Outros são torturados com torturas de requinte altíssimo. Por que eu falo isso? Já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a lei da atração e as bruxas, onde eu falei sobre um pouco dessas torturas que a Igreja Católica desenvolveu, elaborou e criou para que pessoas confessassem coisas que elas não tinham feito. Então, alguns desses templários sofreram essas torturas, outros foram mortos no mesmo dia. Eles ficaram por 5 anos presos e sendo torturados diariamente com muita frequência. Até que no ano de 1312 sai a sentença decretando o extermínio dos últimos templários. E é aí que entra uma história super interessante. O último grão-mestre, que se chama Jacques de Molay, vou fazer uma pequena pausa. Procurem o filme de Jacques de Molay aqui no YouTube. Vale a pena você ver.
É um filme tenso e forte. Então, é decretado o fim, o extermínio desses últimos templários e Jacques de Molay é levado à praça pública para ser queimado em público. Então, é perguntado a ele, você quer falar algo antes de ser executado? E ele responde em bom tom, em menos de um ano, vocês três irão morrer de forma horrorosa. Filipe IV, ele diz, pena que eu não mandei cortar a língua do Jacques de Molay. E aí o que acontece? Pasmem, em 3 meses, os 3 responsáveis por essa morte cruel, ele é amarrado no poste, o carrasco joga álcool e taca fogo no Jacques de Molay. Nesse filme que eu tô falando que tem aqui no YouTube, mostra essa cena com um ator incrível, Gerard Depardieu. Então ele grita em alto e bom som. Em menos de 3 meses, o rei Filipe, Papa Clemente e Guilherme Nogaré, que deu a sentença, vocês 3 irão morrer. E é o que acontece. Em 3 meses, o rei Filipe IV vai caçar e morre. Papa Clemente V é acometido por uma grave doença que gera uma infecção generalizada e morre. E Guilherme Nogaré, que deu e leu a sentença, morre envenenado. Ou seja, a palavra dele teve poder, ele lançou uma maldição, principalmente porque ali foi de forma muito injusta. Façamos aqui uma pequena pausa, um parêntese, coisa que a igreja adora fazer, principalmente a igreja católica. E eu aqui não estou fazendo algo que não seja, estou mentindo, porque está na história o que eles fizeram com as pessoas ao longo dos anos, principalmente no século XVIII e na Idade Média. E dessa vez não é diferente. Só que esses 3 realmente morrem. Então Jacques de Molay jogou a maldição e aconteceu. Eles deviam muito dinheiro aos templários, por isso jogaram essa fake news e eles foram mortos de forma tão injustas, sendo o Jacques de Molay o último que tem nesse filme que eu estou falando. Acontece, porém, que não todos morreram. Alguns fugiram para Portugal, se espalharam pelo mundo. E eles criaram as sociedades secretas. Porque com essa grande lição de extermínio, tortura, ser queimado em fogueira em praça pública, eles ficaram muito mais preparados para fazer as suas reuniões de forma muito secreta. Em cavernas, construíram casas com lugares subterrâneos e ali eles faziam as reuniões, o que deu origem à maçonaria, que até pouco tempo atrás só podiam frequentar homens. Hoje eu sei que eles já admitem mulheres, tem que ser indicado por alguém, mas eles já admitem mulheres também. Eles dizem que a gente não sabe guardar segredo. Mas enfim, eles não foram exterminados porque eles deram sim origem à maçonaria e até a outras pequenas sociedades secretas. Vale pesquisar mais sobre esse assunto porque é um assunto muito interessante. Eu fiz um pequeno resumo para vocês aqui e eu prometo que eu vou estudar mais e passar mais informações. Mas não esquece de ver esse filme, é muito legal. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo!